Seja muito bem-vindo a mais uma live das 11 horas da manhã. Eu sou o Ronald Perrini e o tema central aqui do meu canal é sobre como fechar mais contratos para a sua empresa de TI, tá bom? Esse é o tema central do conteúdo que eu produzo, né? E o tema da live de hoje é uma história. O título é assim, ele achava difícil vender e hoje dá risada. Gente, eu quero que quando você entre, você escreva para mim qual é a sua maior dificuldade em vendas, qual é a situação, aquela que você fala, nossa, quando isso acontece para mim é muito difícil, sabe? Escreve para mim para a gente poder falar sobre isso, tá? É importante a gente falar sobre isso. E eu quero que você saia dessa live com uma outra visão. De repente, com uma visão de alguém que já passou por isso, que achava que era difícil e que hoje dá risada. E esse é o título dessa live, tá bom? Gente, vamos lá, vamos começar. Então, por que eu botei esse título assim? Ele achava difícil vender e hoje dá risada, porque eu vou contar uma história. E essa história é real. Inclusive, isso tá no meu canal. E eu quero ver se vai dar certo. Gente, eu vou passar um vídeo aqui agora e vamos ver se vai dar certo, tá? Deixa eu abrir aqui. É esse vídeo aqui. A história desse vídeo é a história do André, tá bom? O André, ele já tem, quando ele me mandou esse vídeo, ele já tinha mais de 8 anos como empresário. A empresa dele já tinha clientes e ele fala logo no início do vídeo que para ele vendas era muito difícil. Ele fala isso. Então, olha só, pega aqui. Ele já tinha mais de 8 anos, né, como empresário, já tinha cliente, ou seja, já fazia venda, mas ele conta isso. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo aqui. Olá, eu sou o André P7, sou dono da ETH Soluções de TI de Florianópolis. Trabalho no setor de tecnologia há mais de 15 anos e a minha empresa tem atualmente 8 anos. Vendas sempre foi muito difícil. Hesitar em ligar para cliente, hesitar em ligar para prospect, pesquisar nomes, empresas, possíveis clientes, chegar e apresentar a empresa para essas pessoas. Basicamente, a empresa me deu certo por indicações, mas isso nos dá um crescimento muito devagar, digamos assim. Eu conheci o Ronald em vídeos no YouTube, aí adquiri o curso dele. Esperava uma coisa, eu achei que era só aulas gravadas, enfim, mas a gente teve aulas gravadas, a gente teve quase que semanalmente um acompanhamento através de Skype Business. O Ronald estava sempre disposto para personalizar mais a aplicação do método na nossa realidade. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com o Ronald em junho do ano passado, 2017. A minha empresa tinha um faturamento médio aí de 32 mil reais mais ou menos. A gente conseguiu no mês seguinte já 48 mil, um ganho de uns 30% pelo menos. E a gente conseguiu manter esse nível de faturamento até hoje, para ser sincero. Né? Olhando aqui, teve meses que a gente chegou a 50, 60 e tudo por prospecção ativa. O negócio é muito simples na realidade. É o receio de tomar um não, é a forma que tu apresenta para o cliente. Tinha muito problema a gente fazer orçamento muito detalhado. Chegava no cliente, mostrava a solução e tal, o cara acabava fechando com outro ou querendo desconto no preço, porque como já estava tudo mastigado, o negócio dele é preço, aí tu começa a competir por preço. E eu não quero, a gente decidiu aqui. Bom, gente, vamos lá. Olha só algumas coisas que o André fala aqui nesse vídeo. Então ele começa contando que venda sempre foi muito difícil, certo? No final ele fala, vale, conhecer o Ronald é uma figuraça. O que ele quer dizer com isso? Não, tô brincando, o André é um querido. Mas enfim, depois você escreve aí seus comentários. Mas eu trouxe esse vídeo para poder contar essa história, que é a história do André. Comentários ativados, tá? Que história do André, cara. Olha que curioso, né? Vendas sempre foi muito difícil para mim. Ele começa. E aí depois ele fala que o negócio é muito simples, né? E aí ele diz que ele hesitava de ligar para cliente, hesitava de ligar para prospect, tá? Mas que depois ele aprendeu sobre isso e ele mudou. Aí ele conta que ele não quis mais competir por preço. Que ele conversou lá na empresa dele e falou, olha, a gente não vai competir mais por preço, vai competir agora por qualidade no serviço, certo? Ele que conta isso. Agora, tá bom. Então ele tinha essa visão que vendas era difícil e mudou. Agora ele já não enxerga assim, certo? Então o que mudou? Como é que uma pessoa tem uma visão que vendas é difícil e muda?
E aí é isso que eu quero conversar aqui com você e eu quero te ajudar nisso, tá? Primeiro, eu acredito que qualquer atividade que você faça na vida, existem uma forma que outras pessoas já fizeram e que elas conseguem fazer com maestria. Alguém já passou por aquilo ali e alguém faz muito bem, certo? Por exemplo, tem atividades que não são intuitivas. O que é intuitivo? Intuitivo é você olhar uma pessoa fazendo e falar, cara, eu faço isso também, certo? Então, por exemplo, o que é intuitivo? Eu boto uma bola no chão e falo, ó, você tem que chutar naquela direção do gol. Ela fala, tá bom. Vai lá. E aí eu vou e chuto. E aí eu consigo chutar forte, certo? E aí eu peço, de repente, para uma mulher que nunca jogou futebol, porque o homem normalmente joga, né? Mas, às vezes, uma mulher nunca teve a oportunidade de chutar uma bola. E bota na marca do pênalti e fala, agora chuta. Ela acha que sabe fazer, porque ela já viu na televisão como é que é, ela já tem referência. Então ela vai lá, corre e chuta, certo? Mas o chute pode sair muito fraco, o chute pode sair forte, pode sair qualquer tipo de chute, tá? Isso daí, o resultado pode ser bom ou o resultado pode ser ruim. Só que nesse exemplo do chute, o que acontece? Se ela chuta forte e faz o gol, legal, é gol. Se ela chuta fraco e a bola vai para fora, ou a bola nem anda, ou ela erra a bola por algum motivo, qual é a consequência para ela? Nenhuma, né? Porque ela só chutou e pronto, se ela chutar fraco, para ela não muda nada. Só que em vendas é diferente, gente. E é por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para você poder pensar junto comigo o que faz as pessoas se comportarem do jeito que se comportam. Porque olha só, nesse exemplo de um chute, certo? A pessoa que corre e chuta a bola pela primeira vez, e se ela chutar fraco ou se ela conseguir errar a direção do gol, não tem consequência nenhuma para ela. Só que em vendas não. Em vendas não é assim. Não é, primeiro, que não é algo intuitivo. As pessoas acham que olhando uma outra pessoa fazer, consegue fazer. E quando ela vai e ela tenta fazer e ela não consegue, ela tem impactos, que é totalmente diferente de você chutar uma bola sem compromisso. Ela tem impactos. Qual é o impacto? O impacto é porque ela está conversando com uma outra pessoa, certo? E essa outra pessoa ela dá feedback. A outra pessoa que você está conversando e está iniciando uma conversa de vendas, a outra pessoa ela te dá uma resposta. Ela diz que sim, ela diz que não, ela diz que não gostou, ela se sente incomodada, ela responde com rispidez, ela é grossa, certo? Ela às vezes faz um elogio, às vezes ela dá uma resposta do tipo como se ela fosse superior, né? Como se o cliente ele fosse superior a quem está falando. Ela trata mal, certo? Ela ignora, trata com indiferença. Então existe sim uma consequência. E eu sei que as pessoas que estão trabalhando, oferecendo seus serviços, elas não gostam de ser tratadas assim. Aliás, ninguém gosta, né? Quem gosta de ser tratado mal? Eu acredito que ninguém gosta de ser tratado mal. Então, existe consequência. Esse exemplo de que, olha, eu vi uma pessoa correndo e chutando uma bola, batendo um pênalti, chutando uma bola em direção ao gol, sabe? Eu vi ela fazendo isso, poxa, eu faço também. Ah, então é mole, né? É intuitivo. Eu corro, chuto a bola e vou. E aí você pega esse exemplo, você pega uma mulher que nunca jogou futebol, tá? Que não teve esse hábito aí na adolescência, na infância. E aí, você fala pra ela, olha, corre e chuta. Ela corre e chuta a bola. E ela chuta errado, chuta pra uma outra direção, não tem consequência nenhuma. Agora, quando você pega uma pessoa que nunca vendeu e fala, vai lá e apresenta pro cliente, existe consequências emocionais. Não é simplesmente você chegar lá e fazer uma atividade sem compromisso. Porque a consequência emocional, você, na hora que você conversa com uma outra pessoa, você é tratado de alguma forma. Sabe? E aí, às vezes, cara, esse impacto emocional, cara, isso afeta muito o psicológico. A pessoa, ela é tratada mal e ela acha que, fala, caramba, eu tô incomodando o cliente. Ou então fala, cara, o cara foi extremamente grosseiro. Ou então o cara tá me tratando como se eu fosse um nada, um lixo, sabe? Ou então pareceu que eu tava incomodando ele. E aí a pessoa, ela se sente emocionalmente inferior, né? Ou
desvalorizada, e aí ela começa a criar barreiras e dificuldades para poder repetir, sabe, esses processos de venda. Entendeu? Ó, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Eu salvei uma foto aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver se vai funcionar. Eu salvei uma foto aqui, ó. No Rio de Janeiro tem um morro do Pão de Açúcar. Quem conhece esse morro aqui? Que é o que passa um bondinho, certo? E nesse morro tem um local de escalada, tá? Então, o que acontece? As pessoas podem escalar esse morro, certo? E aí, escalar, ele pode parecer intuitivo, né? Pode parecer fácil. Você chega lá, olha lá a montanha e fala, sobe lá. E aí eu olho e falo, caramba, subiu? E aí vamos dizer que uma pessoa fala, não, Ronald, vai lá, é mole. É muito fácil, olha, você tá vendo aquele cara subindo ali? Vai atrás dele, certo? E aí eu começo aí, certo? Só que, muitas vezes em vendas, as pessoas elas agem como se fosse assim. Só que a partir do momento que ela começa a escalar, se ela comete algum erro, certo? O que acontece? Ela pode se escorregar, se ralar toda ali, entendeu? E aí na prática é assim, ó, ele mostra uma pessoa, por exemplo, aqui, ó, uma imagem de uma criança que escala, certo? E essa criança, eu não sei se ela tem técnica ou não. Eu só sei o seguinte, que ela conseguiu escalar, ó, ela tá alto pra caramba, provavelmente tá com pai ou não, mas ela tá bem alto e tá ali, tá sorrindo, né? Moleza, fácil, fácil, certo? E aí você vê essa imagem aqui e fala assim, caramba, uma criancinha escala, é tão fácil, né? E ela tá lá em cima, tá sorrindo, só que ela tem técnica, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Só que a criança tem técnica. E aí a gente vê só o resultado, qual é o resultado, qual é a imagem? A gente vê uma criança lá com um sorriso alto pra caramba e falando assim, é muito fácil, até uma criança faz, certo? E escalar é fácil? Para quem não sabe nada. Eu, por exemplo, não sei nada. Se eu chegar lá, eu não sei nem como é que amarra eu não sei nem o nome da corda. Talvez eu ia chamar de corda, certo? Eu não sei o nome daquele grampo lá que prende na pedra. Não sei nada de regra, absolutamente nada. E aí, o fato de eu olhar outras pessoas escalando e eu tentar escalar também, isso significa que eu sou corajoso. Por quê? Porque eu vou tentar escalar e se por acaso eu cometer algum erro, cara, eu vou me arranhar todo. Eu vou me esborrachar e dependendo da altura, né, eu posso cair até 1 metro para baixo. Porque tem aquela corda amarrada na cintura e ele vai segurando, né, de acordo com a altura, você vai prendendo. Eu sei disso porque eu vejo, mas eu não entendo nada de técnica. Então, mas eu sei o seguinte, que se eu estiver escalando lá, minhas mãos vão começar a doer, certo? Se eu começar a ficar muito nervoso, pode acontecer de eu apertar a pedra ali e, cara, muita coisa pode acontecer, sabe? Eu botar muita força num músculo e tal, e depois eu vou ter consequências ali, entendeu? E com vendas é a mesma coisa, cara. Eu acho que a pessoa que vai a cliente para visitar e para vender, essa é uma pessoa que é corajosa, entendeu? E ela tá escalando uma montanha, sabe, todo dia para poder fazer uma venda, e às vezes ela consegue. Às vezes ela chega lá no topo e o cliente fecha. E às vezes ela fica ali no meio do caminho e se esborracha todo, sabe? E se arranha inteira. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para cá é que vendas não é algo intuitivo. Não é você ver uma pessoa fazendo e você fala assim, é mole, vou fazer também. É só ir lá e fazer reunião. Vai lá e apresenta para o cliente. E você fica assim, tá bom, então vou apresentar o quê? Sabe? O que eu tenho que apresentar? Então é assim que as pessoas pensam. E outra coisa é que quando você age de forma intuitiva, certo? Você está se arriscando muito. Por quê? Porque você não sabe se você está fazendo certo, se você não sabe o que está fazendo errado, e qualquer resultado é possível. Você não sabe qual é o resultado esperado, entendeu? E aí você está simplesmente agindo e vendo que resultado acontece. Agora, quando você tem técnica, não. Você visita o cliente, aí você usa, primeiro, na hora que você visita, você sabe qual você entende, completa qual é a situação que está passando e qual é o resultado daquela interação que você precisa tirar, certo? E aí você interage com o cliente e vê, cheguei no resultado que eu tinha que tirar nessa interação? Não cheguei, então eu repito a interação até sair esse resultado. Simples assim. Então você sabe claramente se funcionou ou se você tem que repetir. Simples assim.
tá bom? Ó, o Marcos botou assim, pensamento do chefe da minha esposa não orienta, não prepara a equipe de vendas, só cobra. É, exatamente. E a equipe de vendas, cara, acaba indo mesmo. Tem que visitar, né? É obrigado. E o problema é isso, cara. A pessoa se arranha toda. Ó, meu irmão mora na Austrália, né? Eu tenho um irmão. E ele mora na Austrália. Ele foi pra lá com 20 anos de idade, certo? Eu sou um ano mais velho. Eu tinha 21, ele tinha 20. E ele foi pra lá pra estudar inglês. E ficou um ano. Depois falou, olha, não tô começando a trabalhar aqui. Depois falou, agora que meu inglês começou a ficar bom, vou fazer faculdade. Começou e morou lá, certo? E ele já tem, sei lá, mais de 17 anos morando lá, tá? Então, o que acontece? Meu irmão, ele mora na Austrália. E em 2009, eu fui visitar ele lá na Austrália. E aí eu fui lá, cheguei lá na Austrália, eu falei, caramba, legal e tal. E a gente começou a passear. E aí a gente foi numa cidade do interior, certo? E aí tinha algumas pessoas contando histórias e tal, né, na cidade. E eu vi fotos, assim, de canguru com uma luva de boxe, certo? E aí, naquela cidade que eu visitei, era uma cultura local que era o seguinte, era tipo um circo. Hoje em dia isso não existe mais, tá? Por conta de proteção de animal, mas antigamente o pessoal não tinha tanta consciência. E isso acontecia. Então, eles botavam uma luva de boxe no canguru, certo? E davam, sei lá, 100... Oi, voltou, desculpa. Eles botavam uma luva de boxe no canguru e davam $100 para quem entrasse no ringue com um canguru, com outra luva de boxe, e conseguisse nocautear o canguru, certo? Era $100. E quem não conseguisse, beleza, perdia e se saía tudo arrebentado, certo? E aí, cara, o que acontece? As pessoas, elas entravam no ringue com a esperança de ganhar, de lutar ali com o canguru, certo? E nocautear e ganhar $100. Então, por isso que as pessoas tentavam, entendeu? Era atrativo. As pessoas, elas queriam aquele dinheiro. Então, elas se arriscavam. Só que o fato de eu conhecer, de eu olhar outro lutador assistindo boxe na televisão, isso me torna um lutador de boxe? Eu consigo bater? O fato de eu saber que um soco é assim, ó, é esticar a mão e acertar o rosto do adversário. Isso é o ato de dar um soco. Eu sei disso, todo mundo sabe. Então o fato de eu saber isso me torna um lutador de boxe, sabe? Eu vou conseguir? Será que eu consigo lutar sem técnica nenhuma? Conseguir lutar eu posso até achar que eu consigo, né? Mas ser bom é outra coisa, sabe? Ter resultado positivo é outra coisa. Então, nessa época, as pessoas elas entravam ali no ringue com o canguru e, cara, o canguru, sem brincadeira, ele metia a porrada, sabe? O canguru não era mole não, e o canguru ganhava de quase todo mundo, entendeu? Então, só mesmo profissional que ainda tinha páreo lá, tá? Então, o que acontecia? Basicamente, as pessoas elas vislumbravam ganhar um dinheiro, certo? Entrava ali, muita gente não sabia lutar boxe, mas tinha noção porque assistia outras lutas, achava que boxe era intuitivo, ia lá e saía todo arrebentado e saía sem nenhum dinheiro. E em vendas é a mesma coisa. Então muitas vezes as empresas ou a gente acredita que vendas é intuitivo. Ah não, vai lá, conversa com o cliente, vê o que ele quer, explica tecnicamente como a nossa empresa trabalha e depois vende para ele. Assim, apresenta e tal, vai lá e conversa. Sabe? E as pessoas acham que é intuitivo e elas chegam lá no cliente, certo? Como se o cara tivesse querendo lutar um canguru, o cliente interage com ele, fala um monte, entendeu? Ele sai todo arrebentado e às vezes não fecha. Mas e por que ele entra? Porque ele vislumbra em fechar o projeto. Ele vislumbra o ganho de ter com aquele cliente. Se eu vendo para aquele cliente, eu boto um cliente novo na minha carteira, eu começo a faturar mais, começo a atender o cliente, minha empresa cresce, eu vendi, né? É bom vender, então eu vou lá e vou tentar, certo? Só que, agora, qual que são as porradas que as pessoas tomam? Vamos falar disso. Quais são as porradas? Porque quando você entende que isso é levar porrada, cara, você começa a se preparar, né? Ó, pega uma pessoa totalmente despreparada, bota pra lutar boxe ali com o canguru. A pessoa é despreparada. Ela, vamos dizer, na consciência dela, ela acha que ela não pode apanhar na cabeça. E ela tá lá lutando boxe e o canguru tá batendo na barriga. E ela tá deixando bater na barriga, mas tá segurando a cabeça. Ela não tá nem percebendo que tá tomando soco embaixo. Ela não percebe isso. É por quê? Porque ela tá concentrada em proteger a cabeça. Certo? Mas depois de ela tomar tanto soco, daqui a pouco ela começa a doer e ela começa a desguardar, a baixar a guarda. Tá bom? Então isso é numa luta
um exemplo de luta de boxe, onde uma pessoa entrou para fazer essa atividade despreparada em vendas. Muitas vezes a gente toma porrada pra caramba, né? Vou te dar um exemplo de uma porrada que a gente toma. Primeiro o cliente, ele tratar a gente como superior, com ar de superioridade. Isso acontece muito. Primeiro, às vezes a gente quer falar com o cliente, quer marcar alguma coisa com ele, e o cliente, ele até marca com a gente, sabe? Só que ele trata com indiferença. Às vezes, quando ele está pedindo alguma coisa, ele trata com ar mesmo de superioridade. Às vezes, ele dá ordem, certo? No pessoal, na gente, no pessoal do time de vendas. E aí, o que é ordem? Ordem é o cliente falar assim, então tá bom, olha só, então você tem que me mandar essa proposta até amanhã, tá? Me manda isso até amanhã porque eu preciso disso para agora. Sabe? Ele fala assim. Ele fala com um total desprezo, certo? Isso é tomar porrada. E o que acontece? Muitas vezes, né, o consultor que está vendendo, ele não sabe que ele está apanhando. Sabe? Ele só está interagindo e daqui a pouco a sensação dele, o sentimento dele começa a ir minando e ele não sabe por quê. Não virou algo consciente, entendeu? Não está claro na cabeça dele. Mas ele só sabe que está minando. Por quê? Porque o cliente está tratando ele mal, está tratando ele com indiferença ou está com ar de superioridade, sabe? E muitas vezes na cabeça do cliente mesmo, ele pensa que ele é superior porque tem 3 ou 4 fornecedores que estão ali visitando ele e ele é o dono da bola, ele que vai escolher, que vai decidir, e ele pensa assim, esses caras aí tudo tão louco aqui atrás de pegar o contrato, eu vou ver. Eu vou ver quem é o melhor e vou decidir aqui. Então trata o consultor com essa superioridade, tá? E o consultor, ele tá ali, tá tentando agradar o cliente, ele tá respondendo, porque olha só, como é que funciona? O consultor, ele visita um cliente, certo? O cliente, ele tá com indiferença. E aí ele fala, então tá bom, olha só, não, cara, olha, eu tô entendendo o que você quer explicar aqui a sua situação, mas não, preste atenção, eu quero que você entenda o seguinte, eu só quero que você me mande um orçamento para fazer isso. É só isso que eu quero, cara, entendeu? Essas outras coisas aí, você não precisa, depois a gente vê, mas me manda esse orçamento, me manda até sexta-feira, tá bom? Você pode mandar isso até sexta-feira? O que o consultor faz? Na hora ele tenta agradar, né? Ele fala, não, sim, claro e tal, porque ele quer vender. Ou seja, ele tá apanhando pra caramba, cara. E ele não sabe. Ele tá entrando numa luta de boxe sem saber a técnica, entendeu? Então ele tá apanhando pra caramba. Entendeu? E aí, o que acontece? Pode ser que, no final das contas, ele até venda, ou pode ser que não venda, né? Mas ele tá tomando porrada, sai igual o Rock Balboa, todo quebrado, todo ferrado, entendeu? Fecha uma venda, ou então ele sai e pode perder ali a venda, mas ele tá todo arrebentado emocionalmente, né? Quem gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser tratado como um nada, um lixo? Eu acredito que ninguém, tá? Agora, aí é que tá. Cara, pega isso. O Ricardo falou o que fazer nessas horas. Ricardo, vou te explicar. O que acontece? Sabe o que os consultores fazem, cara? Isso é clássico. Eu vou dizer o que tem que fazer daqui a pouco, mais pra frente no vídeo. Cara, eu vou dar eu quero exterminar esse assunto na cabeça aqui das pessoas que estão assistindo. Eu tenho 10 pessoas comigo. Cara, vocês são super importantes pra mim. Então fica aqui que eu vou te eliminar isso na cabeça de vocês. Mas olha só, aí o Ricardo falou, o que fazer nessas horas? Sabe, Ricardo, o que alguns consultores fazem? Sabe o que eles fazem? Eles fazem o seguinte. Cara, diz pra mim, eu quero ver, quem concordar que isso acontece ou não, vai botar um joinha aí. Então vamos lá, ele visita o cliente. Esse aqui é o cliente, tá? E esse aqui é o consultor. Ele visita o cliente, chega lá, oi cliente, tudo bem? Então, vamos fazer o projeto. E o cliente, não quero isso não. Não, cara, eu só quero o que eu tô pedindo, não sei o que e tal. O que acontece? Quando o cliente está tratando ali com indiferença, né, ele tá acima, o consultor tá falando aqui abaixo, o que o consultor, muitas vezes, qual é a válvula de escape, tá? Então, ele já passou por essa situação antes e ele sabe que, o cliente está sendo grosseiro, ele está, passando ordem, ele está sendo indiferente, ele está com ar de superioridade, tá? E o consultor está ali respondendo, tentando tratar bem o cliente, sabe? Tratando o cliente muito bem como deve ser tratado, certo? Mas mesmo assim. E essa situação está acontecendo. Só que aí o consultor, ele, sem querer, pela primeira vez, ele percebe isso quando cai a ficha.
Ele tá lá conversando e aí ele de repente fala assim, não, tudo bem, eu vou te enviar assim um negócio técnico, já entendi, você precisa, só que olha, eu tenho que te explicar um negócio, cliente. Eu para poder te enviar um negócio, isso aí não vai funcionar não. Aí o cliente fala assim, o quê? Como assim não vai funcionar? Fala assim, olha, é o seguinte, a solução funciona o seguinte, para você funcionar, você tem que ter uma configuração específica, certo? Você tem que saber lá qual é o protocolo de configuração. E outra coisa, cara, se o seu servidor não tiver essa compatibilidade, estiver em outra versão, pode ser que crashe o banco, pode ser que não sei o que. Começa a falar tecnicamente. O que acontece nesse momento? O cliente para e presta atenção. Ele para na hora e ele vai ouvir com atenção o consultor. E o consultor ele começa a levar a conversa para o lado técnico. E aí ele está falando técnico. O cliente, ele vai ficar prestando atenção. E aí, quanto mais o consultor fala tecnicamente, o que acontece? O consultor ele tá massageando o seu ego. Por quê? Ele inverteu a situação, né? Ele começou a falar tecnicamente e ele está mostrando, né, inconscientemente para o cliente, falando assim, olha, cara, eu não sou burro não, tá? Eu tenho valor, eu tenho conhecimento, eu conheço dessa parada técnica aqui, entendeu? E aí, quando ele começa a falar tecnicamente, o cliente se cala e começa a ouvir. E começa a respeitar ele. Entendeu? E o consultor ele fica com a sensação de que está sendo respeitado. De que ele está começando a ser valorizado. Por quê? Pô, cara, sabe com o que você está falando? Você está falando comigo. Eu sou o consultor aqui, especialista na solução tal. Você está pensando o quê? Entendeu? Pô, eu tenho muito conhecimento, estudei anos. Então ele começa a levar a conversa para o lado técnico, certo? E ele começa a se sentir mais valorizado. E aí ele começa a usar isso como válvula de escape. Por quê? Porque olha só, a situação, o cliente está tratando ele com desvalorização, certo? Não, quero isso, meio que passando ordem. O consultor ele leva a conversa para o lado técnico, o cliente ele para prestar atenção. E o consultor começa a explicar tecnicamente, e aí o cliente começa a ver, fala assim, pô, esse cara entende. E o consultor ele percebe que ele está mostrando que entende, está lá falando. O que acontece? Termina essa reunião, cada um vai para suas casas, certo? O consultor, ele sai com a sensação de que, pô, mostrei que eu tenho conhecimento, né? Mostrei que eu sou bom no que eu faço. Ou seja, para ele, agora na cabeça do consultor, ele acaba com aquele sentimento que estava sendo desvalorizado, certo? E ele começa a criar um sentimento de que ele tem valor. Isso está na cabeça dele, certo? Ele pensa assim, não, pô, beleza. Pô, mostrei para ele que tecnicamente eu conheço, cara. E ele pensa assim, cara, eu tenho valor. Mostrei pro cliente que eu tenho valor. Entendeu? Então ele sai com esse sentimento. Certo? Lado do cliente. Lado do cliente é o seguinte, ele já queria alguma coisa antes que ele estava pedindo pro técnico. Entendeu? E aí o técnico começou a levar a conversa pro lado técnico da coisa. O cliente, ele tá só avaliando e não tá dando nenhum feedback, porque ele só tá prestando atenção. O cliente ele começa a aprender mais sobre o determinado assunto, entendeu? E muitas vezes o técnico está falando sobre arquitetura e coisas técnicas, o cliente ou não está entendendo nada, ou ele está entendendo e está aprendendo, mas o cliente ele continua com o poder de decisão. É ele que sabe se ele quer ou não, e o cliente ele vai julgar se aquilo que o técnico falou é importante para ele ou não. É o famoso que eu sempre falo, é o conceito que eu falo que é você falar das características e dos benefícios de uma excelente churrascaria sem saber que a pessoa do outro lado é vegetariana. O que acontece? O técnico está falando um monte sobre recursos técnicos, qualidades técnicas, se o sistema é bom por conta disso, daquilo outro. O cliente está ouvindo, certo? Só que o técnico está totalmente perdido porque ele não sabe como o cliente está pensando. Entendeu? E ele usa essa válvula de escape de sair pro lado técnico para poder se sentir melhor. Entendeu? Ó, o Lincoln botou um joinha aí porque ele concorda. E cara, e se você já viu isso, se você concorda, bota um joinha aí, tá? Então, muitas vezes é. Agora, é eficiente levar a conversa pro lado técnico? Não é. É o que eu sempre falo aqui. Ó, o Ricardo também concorda, tá bom? Então, é o que eu sempre falo aqui, ó. Bia PH Araújo também, o Vinícius também concorda, o Thiago. É isso, gente. Então eu quero que você entenda isso. E isso acaba sendo uma válvula de escape natural.
E quem está do lado de fora tá pensando o seguinte, acha que isso é intuitivo, né? Agora, vocês, ó, já tá aumentando, somos 14 agora. Vocês que estão aqui comigo, vocês sabem que isso é do ser humano. Porque a primeira vez que um técnico, um consultor, ele ir para essa linha e ver que ele saiu daquela reunião, daquela interação com o cliente, ele saiu com a sensação que ele é mais respeitado, ele sempre vai procurar ir para essa linha para poder garantir respeito. Ele não quer se sentir desrespeitado ou desvalorizado. Então, isso vai ser a válvula de escape sempre para ele garantir respeito, tá bom? Isso é dele, é do ser humano. O ser humano ele vai evitar o máximo de choque, de ser maltratado e tal, tá? Então, é normal. Então, o que acontece? E aí ele faz isso porque ele descobriu, né, empiricamente ali, que isso daí ele acaba se sentindo melhor e ele recorre a esse recurso, tá bom? Só que esse não é o melhor recurso. Esse não é o melhor recurso a se fazer, certo? Ó, eu vou dar um outro exemplo, tá? Imagina uma criança, certo? Que tá andando de bicicleta. E aí eu dei uma bicicleta lá para meu sobrinho de 4 anos. Ele falou, ó, Lucas, tá aqui a sua bicicleta, vou botar a rodinha. E eu boto a rodinha. E aí ele fica 4, 5 anos com aquela parada lá com a rodinha, entendeu? E aí ele chega pra mim e fala assim, Dindo, faz o seguinte, aumenta a rodinha, não, deixa a rodinha aqui, mas deixa ela mais pro lado pra eu poder começar a andar sozinho e me equilibrar, certo? E eu falo, tá bom. E aí eu boto lá a rodinha, mas ainda deixo. Depois eu chego lá pra ele e falo, olha, você já tá mais grandinho, tá na hora da gente tirar essa rodinha. E ele fala assim, não quero. Sabe? Por quê? Porque o que acontece? Inconscientemente, ele sabe que se a bicicleta começar a tombar, a rodinha vai segurar e ele não vai cair, certo? E ele vai se machucar. Então, esse é o jeito profissional de andar de bicicleta. Se um dia ele for querer ser ciclista profissional, querer fazer uma maratona, não conhece, não existe, né, ciclista com rodinha. Ele vai ter que tirar essa parada aí, uma hora ou outra, entendeu? Mas ele faz daquela maneira intuitiva, né? E muitas vezes, o que os pais fazem? Os pais chegam, tem um dia do chega e fala, não, é hoje, você vai tirar isso. Aí tira, o moleque anda, se esborracha a primeira vez, porque ele tá se sentindo inseguro e tal, mas o pai vai lá, estimula e tal, falando, dá de novo, ele anda e começa. E o que acontece? Até às vezes no mesmo dia, o moleque ele começa a andar sem rodinha, né? No mesmo dia, cara. No mesmo dia, muito rápido, né? Então, o que eu tô querendo dizer com essa história é que levar a conversa pro lado técnico é uma rodinha, sabe? Que te atrapalha. Você não tá conseguindo acelerar porque você tem aquela parada ali, te atrapalhando. E quando você tirar isso, você vai ter mais resultado. Você não vai ter que levar mais a conversa pro lado técnico, tá bom? E eu expliquei por que você leva. Por conta dessa válvula de escape. Ó, o Marcos ele botou assim, kkk. Pior que eu já fiz isso com um técnico de TI com o servidor parado. O próprio técnico se achava. Acabei saindo da empresa com um contrato para uma antiga empresa de TI que trabalhava. Aí, viu? O Ricardo botou, tá, mas e aí? Os dois perderam ou não? Não entendi, Ricardo, não entendi essa sua pergunta. Mas e aí, os dois perderam ou não? Sinceramente, não entendi o que você quer falar. Depois escreve aí pra mim, tá? Mas enfim, vamos lá. Vamos então continuar. Então, eu estava dizendo o seguinte, que levar a conversa pro lado técnico não é bom. Como é que é o jeito mais eficiente de você fazer a coisa? É o seguinte, antes de você explicar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a sua solução, você primeiro precisa ler a mente do cliente. Isso é um passo que eu chamo de ler a mente do cliente. Mas na prática é você conversar com o cliente e saber como que ele pensa e saber o que ele valoriza. É você saber quais são as implicações para cada necessidade que o seu cliente tem. Nossa, que frase, né? Ó, vou repetir. Você saber as implicações para cada necessidade que o cliente tem. Vamos lá, vamos falar dessa frase aqui. Olha só. Quando o cliente ele marca com uma empresa de TI para falar de algum projeto, ele tem alguma necessidade. Ou ele está tendo algum problema lá dentro da empresa dele, problema com os usuários, problema com o sistema, sabe? Ou ele está tendo algum risco. Por exemplo, insegurança é muito comum, né? Ele, não necessariamente ele está tendo um problema agora, mas ele está com medo de ser invadido. Isso é risco, tá? Então, ele está tendo algum problema e ele chamou uma empresa de TI. E aí, beleza, você foi lá como consultor, sentou com o cliente e
você vai perguntar para ele, vai descobrir qual é o problema. E aí ele vai te falar, eu tenho esse problema aqui. Esse problema, isso gera uma necessidade nele. Ele tem uma necessidade, né, de melhorar o problema e tal. Agora, todo cliente tem problema? Não, alguns têm sonhos, mas isso vai acontecer menos com TI, mas pode acontecer também. Tá? Isso vai acontecer quando o cliente tem muito dinheiro, ele quer botar uma tecnologia muito superior, muito melhor, ou então o cliente ele quer fazer investimento, a empresa ela quer construir um aplicativo novo, sabe, a empresa já opera, ela já vende, sei lá, ela já faz a operação dela, já tem os clientes dela, e aí o dono ele quer construir um aplicativo, quer fazer uma inovação, isso é o sonho, tá? Mas já na maioria das vezes vai ser problema. Então o que acontece? Essa situação gera uma necessidade. Então o seu cliente tem uma necessidade, você chegou lá, você como consultor. E aí um cliente fala, eu quero proposta de sistema tal. O que você vai falar? Certo? O que você vai falar? Fala, tá, sim, cliente, entendi. Deixa eu te perguntar o seguinte, você sabe que ele tem a necessidade. Você vai perguntar, por que você precisa de instalar um sistema tal, ou de implementar um sistema tal? E o cliente vai falar, olha, eu preciso por conta disso. Ele vai contar a história dele lá, por que ele precisa, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Quando ele começar a contar a história dele, você tem que pensar o seguinte, olha, ele está dizendo por que ele precisa. Vamos dizer, eu preciso melhorar e ir para a nuvem porque a gente vai comprar novos servidores e em vez de gastar com isso, eu quero ir para a nuvem. Isso é a necessidade. Entendeu? Beleza, agora você tem que entender o que implica essa necessidade para ele. Você não pode parar nesse campo, que é onde a maioria dos consultores para. Fala assim, entendi, beleza, já tá claro. Não, você tem que ir além. E aí o que você vai fazer? Vai chegar para ele e vai falar assim, poxa, entendi, mas por que você está avaliando ir para a nuvem e por que comprar servidor e instalar aí não é uma opção que você está avaliando? Você tem que entender como ele pensa, entendeu? Porque essa situação, uma pessoa, ela vai dar uma justificativa e outra pessoa vai dar outra. Vamos dizer, uma pessoa pode simplesmente justificar que fala assim, não, eu quero ir para a nuvem porque eu tenho a intenção de modernizar, tá bom? Só por isso, eu acho que é mais moderno e eu adoro uma TI mais moderna, eu trabalhava em outra empresa que tinha nuvem, eu quero trazer nuvem para essa empresa aqui também. Ou seja, essa é a intenção de uma pessoa. Você pode fazer a mesma pergunta para uma segunda pessoa e a pessoa fala o seguinte, não, olha só, é o seguinte, é que não tem mais espaço aqui no data center, tá? E o dono também, ele não quer mais, ele tá tendo que fazer manutenção de ar-condicionado, ele quer arrancar tudo isso aqui do data center e deixar o mínimo possível. Uma segunda pessoa dá um outro motivo, né? Então, as pessoas, elas agem pelos motivos próprios, sabe? Não pelos seus. As pessoas não agem pelo motivo do consultor, elas agem pelos motivos dela. E aí, a tarefa do consultor é identificar quais são os motivos dela. Certo? Então, o que vai fazer? Chegou na reunião, quero proposta de sistema tal. Poxa, entendi. E o que aconteceu que você está precisando instalar esse sistema agora? E o cliente vai contar, certo? E aí você tem que entrar no ramo das implicações. E aí o cliente ele vai contar uma situação. Aconteceu isso, parou assim, parou assado e tal. E aí você vai perguntar, tá bom, e olha, e quando parou, como que você fez para resolver? Sabe? Quem foi as pessoas que reclamaram? Quando essa pessoa reclamou, como é que chegou essa reclamação para você? Você tem que entender o que aquela situação que o cliente está te contando implica para ele. Então você só vai fazer perguntas, você vai trabalhar ali fazendo perguntas para entender como o cliente pensa. Lembra do exemplo do vegetariano e da churrascaria? Eu sempre falo desse exemplo porque ele é perfeito. É o seguinte, você chegou, eu sou o dono da churrascaria, eu quero trazer cliente para minha churrascaria. Eu sou o cliente. Visitei. O cliente fala, olha, eu quero fazer um aniversário com um buffet para meus convidados. E eu falo assim, ao invés de eu falar, olha, tem uma churrascaria maravilhosa, deixa eu te apresentar, e eu vou falar o seguinte, olha, entendi. E o que é importante para você ter nesse evento? O cliente fala, é importante que todo mundo coma bem, que se alimente bem, isso aqui, tal. Você gosta de carne? Ele fala assim, não gosto. E os seus convidados? Meus convidados comem. Entendi. E você se incomoda em comer carne na frente de outras pessoas, que outras pessoas comam carne na sua frente? Ele fala, não me incomodo, já estou acostumado, minha família e tal. Depois dele entender como essa pessoa pensa, ele identificou, ela é vegetariana, ela quer fazer um negócio ótimo para os convidados, ela quer agradar, né, quer dar uma comida do bom e do melhor, quer um local com um bom atendimento, com um bom clima, de repente com uma vista, um visual bonito.
Entendeu? E depois que ele entende tudo isso, ele fala, olha só, você sabe que aqui eu faço eventos, sou dono de 5 restaurantes, eu quero te levar no melhor, porque você quer agradar os seus convidados, você quer um atendimento bom, tal. E o melhor é a churrascaria. Só que eu sei que você é vegetariano. E deixa eu te apresentar, essa churrascaria aqui é nova, ela tem um buffet para vegetarianos, exclusivo, assim, assado. E para os seus convidados vai ser maravilhoso, porque é a melhor carne. Ou seja, ele diz a característica e o benefício das coisas que importam para o cliente. Tá bom? Pegou? Então é isso. E aí, então você tem que ler a mente do cliente, entender como ele pensa, para depois você apresentar as características e os benefícios da sua solução de acordo com a cabeça do seu cliente, com os valores que seu cliente tem, com aquilo que ele é importante. E aí você pode reparar que isso está dentro de outras metodologias de venda. Quando você estuda venda, você tem várias metodologias e tem metodologias que são genéricas, né? Serve para venda de qualquer coisa. E muitas metodologias não se aplicam para TI, certo? Não se aplicam como está lá na regra, lá certinha. Uma que, por exemplo, não se aplica do jeito que está na regra é a metodologia do spin selling. Por quê? O que é a metodologia do spin selling? É você chegar, identificar uma situação, um problema e uma implicação, certo? E aí, depois que você faz isso, ele fala que você tem que mexer na necessidade. E esse mexer na necessidade, isso não se aplica para TI, por exemplo. Agora, tem um pedaço dessa metodologia que se aplica aqui para esse método, para o meu método, que é você perguntar das implicações da necessidade. Isso está lá, isso é uma parte dentro do spin, entendeu? E é isso, é nessa hora aqui, nesse primeiro contato, cara, na primeira reunião, nunca vi esse cliente na vida. Sabe aquele estado? Cara, nunca vi mais magro, nunca vi mais gordo, sei lá. Agora nem sei como é. Mas você nunca viu a pessoa na vida, é agora. Você vai perguntar da necessidade e das implicações. É isso que você tem que fazer, entendeu? Essa é o melhor método para você vender solução de TI. E aí, o que você faz? Você pergunta, entende como a pessoa pensa e depois você vai apresentar a sua solução. E na hora que você apresentar a sua solução, você pode apresentar a característica técnica, os benefícios, sabe? Você vai apresentar as funcionalidades e aí cada funcionalidade tem uma característica técnica. Por exemplo, meu sistema tem 100 GB de espaço na nuvem. Característica técnica, isso é uma característica, ter 100 GB. 100 GB é um fato, é uma característica, certo? Benefício. E com 100 GB, na hora que você importar o seu sistema, que a gente migrar, você vai ter todo o seu sistema importado nos últimos 15 anos. Isso é um benefício, né? Para o cliente que quer migrar, por exemplo. Certo? E agora, benefício para a pessoa. Vamos dizer que essa pessoa, ela me contou o seguinte, que ela está querendo migrar de sistema porque já está com muito espaço lá e daqui a pouco ela vai ter que trocar o servidor porque cada vez o sistema está crescendo mais, está ficando mais lento e tal, certo? E hoje só tem espaço para crescer mais um ano e ela tem que resolver isso, certo? E aí, o que eu falaria de benefícios? Então, você tem 6 GB, a gente pode migrar tudo, todo o seu sistema antigo para a minha nuvem e quando você estiver lá na nuvem, você vai ter também mais 10 anos para frente de espaço, sem se preocupar com espaço, porque tem 100 GB. Ou seja, o benefício que você fala é de acordo com o que a pessoa te contou. Entendeu? Pegou? O benefício que você fala é de acordo com o que a pessoa te contou, tá? Essa é a maneira mais eficiente de você criar valor, você mostrar valor e criar desejo. Por quê? Porque na hora que você fala de um benefício que essa pessoa acabou de te contar, né, que ela tem um problema, você diz, o meu sistema tem isso, 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 e quando eu implementar isso, vai acontecer isso para você, essa pessoa ela vai falar, nossa, eu quero isso, certo? É uma emoção, né? Ela fala, nossa, eu quero isso, entendeu? Por exemplo, vamos dizer, eu tô com fome e eu tô com vontade de comer uma pizza, certo? E aí vem aqui a minha esposa e ela fala assim, olha, cara, você quer comer uma pizza? Entendi, você tá com vontade de ir pra hoje, né? Hoje é domingo. Olha, então, tem uma pizzaria aqui do lado que eles estão fazendo uma pizza muito boa, tá todo mundo falando muito bem e tal. Só o fato dela saber o que eu quero e falar de uma característica, uma pizzaria aqui do lado, certo? E um benefício, tá fazendo uma pizza muito boa e tal, vamos experimentar. Isso, eu já tô querendo a pizza, isso cria desejo na hora, as pessoas querem, né? Pensa só, não é assim, fala pra uma criança que gosta de brinquedo, fala que você vai levar um brinquedo. Naquele momento você vai falar que vai trazer um brinquedo segunda-feira, ela tá com desejo, você despertou o desejo. Então você faz isso de forma intencional, tá bom? Então, você desperta o desejo,
sabe? E você só consegue ter uma proposta forte se o cliente já deseja, né, a solução. Então é tudo encadeado, cara, é tudo em sequência, tá? E aí, deixa eu passar de novo, deixa eu ler aqui alguns comentários. Vamos ver aqui. O Ricardo falou assim, os dois perderam na conversa. O Ventas saiu se sentindo bem e o cliente não fechou nada, correto? E sim, naquela conversa, daquele exemplo que eu falei, era o seguinte, o cliente ele ouve, o consultor ele sai se sentindo bem porque ele levou a conversa para o lado técnico, o cliente ele ouve tudo aquilo e depois o cliente ele continua com seus pensamentos, cara. Ele continua com suas convicções, ele vai conversar com outros fornecedores. Entendeu? Só que o que acontece? O consultor, ele sai se sentindo bem e acha que tá abafando. E aí, às vezes, ele manda a proposta e fala assim, nossa, foi muito bem. E o cliente passa um dia e não responde. Depois passam 3 dias, o cliente não responde. Aí o consultor começa a falar, pô, será que eu fui tão bem assim? Não sei não, hein? E aí passa uma semana e fala, cara, o cara não respondeu, eu acho que ele não gostou. Daí ele fala, eu acho, né? Olha que situação, eu acho, ele não tem certeza. É muito ruim não ter certeza. E aí, quando passam 10, 15 dias, aí ele já tem certeza, aí a ficha cai. Entendeu? Então você não precisa esperar 15 dias. Esse é o problema. Entendeu? A sorte que está guiando. Por quê? Porque ele fala a parte técnica, se o cliente gostar, ele vai retornar e falar, então tá, me manda a proposta, ele manda a proposta, em 2 dias o cliente responde, gostei, não gostei, vamos negociar valor. Ou então, ele manda a proposta, o cliente simplesmente não responde. E passam-se os dias, e aí ele tá achando que tá indo bem. Aí vai passando 1 dia, 2 dias. Cara, a ficha vai caindo, entendeu? Com o tempo. Isso que não pode acontecer. É isso que eu quero evitar que aconteça com você. O Marcos, ele falou o seguinte, trabalho com infra, cabeamento, servidores e passo por isso. Alguns querem tudo com Wi-Fi, nuvem, etc. Isso porque os outros vendem isso com uma melhor solução, esquecendo o custo-benefício de segurança e velocidade. A gente sabe que o custo pode ser alto na implantação, mas penso na facilidade de gestão futura da TI com baixo custo e manutenção prática. Marcos, olha, isso que você falou é uma solução que é importante para você, cara. Entendeu? Por exemplo, se você traz isso, se eu te apresento 5 gerentes de TI, eu garanto que vai ter pelo menos um que não vai achar isso importante. Ou mais, né? Podem ter mais. Cara, olha só, o seu papel como consultor não é julgar o que a pessoa tem que achar importante ou não. Muito pelo contrário, cara. Então, por isso que você tá... você seguir nessa linha, sabe? Isso só vai te prejudicar, cara. Você vai estar tentando convencer um vegetariano que isso é bom para ele. Você não tem que chegar à conclusão. Você é especialista em TI. Por exemplo, uma empresa que fala assim, cara, eu quero uma arquitetura limpa, isso para mim é super importante, vai se conectar com isso aí que você falou, sabe? Por quê? Porque agora uma outra empresa que está procurando custo, ele fala, só quero funcionando, bota o mínimo, sabe? Ele vai pensar em custo e de repente não vai querer Wi-Fi com tudo e etc. Isso que eu quero que você entenda, cara. Porque quando cai essa ficha para você, isso vira o jogo, você vende para os dois. Você vende para o cara que quer mais e para o cara que quer o básico, cara. Mas você tem que ouvir o que o cliente quer. Entendeu? PH Araújo. Ele botou assim, eu tenho algumas dificuldades em ilustrar o meu trabalho de gestão de segurança cibernética aos meus clientes. O PH, é o seguinte, você tem que, primeiro, quando você faz você não vai falar do seu trabalho, certo? Você vai falar da situação que o seu cliente passa e essa situação, que problema que gera para ele. Entendeu? Então, segurança cibernética. Cara, você sabe, o PH Araújo, qual é o problema que você resolve? Se você não sabe, eu vou te dar algumas pistas aqui, tá? Então, por exemplo, bancos. Banco tem que ter um compliance gigante, né, de segurança da informação. Mas às vezes você está visitando outros clientes que não tem essa exigência de mercado, né, exigência do setor. Não tem, simplesmente não tem. E aí, por que eles compram segurança? Muitas vezes as pessoas elas correm riscos, certo? Eu faço seguro do meu carro porque eu não quero correr risco. Quando eu tenho um seguro do carro, eu sei que eu posso andar com o carro pela cidade. Se acontecer do carro ser batido, ser roubado, eu recebo o valor da tabela FIP. Então, eu não corro risco com isso. Ou seja, se acontecer algum acidente, certo? Eu sou indenizado e eu estou tranquilo quanto a risco, certo? Mas aí, o seguro do meu carro venceu em abril, no meio da quarentena. E aí ligou a seguradora e falou assim, o senhor quer renovar agora? E eu penso assim, cara, uma parcela de seguro dá para segurar 1 mês. Dá para segurar até maio, porque eu tô em casa mesmo, não tô saindo, não tô usando o carro.
Ah, mês que vem eu renovo isso, certo? Pode ser que eu pense assim, tá? E aí eu falo, mês que vem eu renovo isso. Não, eu convivo sim com risco, certo? Ou seja, eu sou uma pessoa que tem um perfil de conviver com risco e tá tudo bem com isso. E aí o seguro não vai me convencer. Por quê? Porque eu quero ficar com um mês, segurar essa parcela aí. Eu quero usar o dinheiro para outra coisa, para, sei lá, para comprar alguma coisa que eu queira, entendeu? Depois eu renovo, entendeu? Então, eu convivo com risco, tá bom? Agora, tem outras pessoas, por exemplo, que de repente um tio meu, certo? E eu não tô falando que eu sou assim não, tá? Mas eu só tô trazendo um exemplo. Então pode ser que um tio meu, ele fala assim, não, Ronald, olha, eu não consigo conviver com risco. Pra mim é o seguinte, seguro venceu? Cara, no dia do vencimento eu já tô pagando já a renovação de mais um ano, tá bom? Eu não quero ficar um segundo correndo risco, mesmo com o carro ficando na garagem, não sei o que pode acontecer, não sei se alguém vai entrar na garagem e vai bater no meu carro. Ah, não confio não, eu prefiro não arriscar. Ou seja, tem pessoas que convivem com risco e tem outras pessoas que não convivem. Entendeu, PH? Então, primeira coisa, você tem que conversar com o seu cliente para entender, cara, como que ele lida com o risco. Então, se você vende solução de cibernética, de segurança cibernética, primeira coisa, você tem que perguntar para o seu cliente, olha, como é que está o seu ambiente? Você sente que está em risco? Você se sente seguro? Primeiro você está indo no âmbito do sentimento. Se ele falar, me sinto, cara, aqui tá tudo certo, tudo seguro. Claro, você vai vender para ele? Se o cara acha que tá seguro. Entendeu? Talvez a pergunta tenha sido má, né? Você fala assim, você acha que seu ambiente está seguro? Ele fala, que tá tudo seguro e tal. Cara, e o sistema principal da sua empresa? Tá seguro? Aí ele fala, não, realmente, eu tô pensando aqui, você me perguntou se tá seguro, eu tô pensando aqui na infraestrutura, mas no sistema realmente não tá. E aí você inicia uma conversa com ele. E aí você tem que fazer perguntas, pergunta, qual é a sua ação? Então é o risco de estar inseguro. Tá, o que esse risco implica para ele? O que acontece se acontecer um incidente? Como que ele resolve? Quanto tempo ele resolveria? Cara, você tem que entender esse cenário, como que ele pensa, como que ele encara esse cenário. Aí depois você vai apresentar lá a sua solução, você vai falar, a cibernética é assim, falando assim, então é o seguinte, eu tenho várias ferramentas que eu posso instalar, eu faço monitoração, a gente tem, sei lá, hacker aqui do ethical hacker, né, que a gente vai fazer análise, aí você começa a apresentar, mas só que tudo que você falar de características do que você faz, do serviço que você presta, tem que ter um benefício pelo que a pessoa já te contou que é importante para ela. Pegou? Vamos lá. O Marcos botou, pergunta, quanto vale a informação da empresa dele? Pode ser uma forma, claro. E é o seguinte, mas você tem que ver o seguinte, quanto vale a informação da empresa? Mas tem uma pergunta anterior, Marcos, que você tem que perguntar o seguinte, do tipo, olha, se o sistema parar, a informação da empresa, o que acontece? Porque ele pode falar o seguinte, cara, não vai acontecer nada. Se ele acha que não vai acontecer nada, meu amigo, você nem chega nessa pergunta. Quanto vale a informação? Não tem como chegar nessa pergunta se ele acha que não vai acontecer. Entendeu? Porque aí essa pergunta é ruim. Se você manda ela primeiro, você tem que preparar. Porque, olha só, vamos lá. Olha como a pergunta é ruim. Assim, se você manda primeiro, tá? Ela tem uma ordem. Ela é boa quando você bota em sequência. Mas, se eu chego para um cliente e falo assim, quanto vale a informação da sua empresa? Gente, ele vai me responder, olha, vale muito, não sei o que, tal. Só que, se ele acha que o sistema não vai parar, que está seguro e que isso nunca aconteceu e não vai acontecer, se ele acha isso, e eu pergunto quanto vale a informação da sua empresa, e ele fala, vale muito, não sei o que, tal, eu tô pensando, eu tô achando que tô abafando. Tô falando, pô, beleza, hein? É aí que eu vou. Só que o cara continua achando que o sistema não vai parar. E eu não sei, porque eu formulei a pergunta errada. Entendeu? É isso que você tem que entender como a pessoa pensa. Você não tem que mostrar para ela que o sistema vale muito. Não sou eu que mostro, sabe? Você vai mostrar em outra hora. Aí é outro momento. É marketing digital, é conteúdo. Aí é em outro momento. Mas em venda, na hora que você está fazendo reunião com o cliente, que o cliente te chamou, aceitou sentar com você para conversar sobre um possível projeto, uma oportunidade, ali, meu amigo, é direto ao ponto. É ler a mente do cliente que você tem que fazer. Então, se você faz essa pergunta e não sabe como a pessoa pensa, ele vai te dar uma resposta, porque ele vai responder, e você acha que está abafando. Então, a primeira pergunta o Marcos botou verdade. A primeira pergunta é o seguinte, cara, vem cá, o seu sistema principal, você acha que tem algum risco de perder as informações ou ele está tudo ok? Entendeu? Você tem que saber se a pessoa acha que tem risco ou não.
Tá bom? E aí a pessoa fala, olha, Ronald, tá 100% seguro. Eu falo, é mesmo, 100%? Ele fala, é sim, 100%. Eu falo, tá bom. Mas 100% como? Me explica mais aí. Se o servidor parar, como é que recupera? Aí ele vai falar, a gente recupera assim. E se, entendeu? E se queimar? A gente faz assado. E se não sei o quê? E aí ele vai contar como ele faz. E aí eu vou identificar se isso é um problema para ele ou não. Ou seja, eu estou fazendo pergunta e ele está me contando. E aí vamos dizer que eu faço uma pergunta e falo assim, tá, mas e você tem backup? Ele fala, tem um backup. Quantas vezes é tirado o backup? Uma vez por semana. Eu, o quê? Já penso assim, quê? Eu falo assim, que dia é o backup? Ele fala, sábado. Eu falo, tá bom, e se ele para numa quinta-feira? Aí ele fala, aí pode ser que eu perco. Eu falo, então tem um risco, né? Aí ele fala, tem um risco, é verdade, não tinha pensado. Aí eu vou perguntar o que esse risco implica para ele. Eu falo assim, e para você é tranquilo? Assim, conviver com esse risco e tal? Se esse negócio acontecer, ele fala, Ronald, olha só, eu tô aqui há 8 anos, nunca aconteceu. Aí eu vou falar, cara, esse cara é o meu tio, que sou eu, né, que não quero renovar o seguro. Porque eu tô na quarentena, nunca aconteceu. Ou seja, você tem que entender o que implica para a pessoa. Então, a sua tarefa é fazer perguntas, tá bom? E não forçar. Kaique, sou cofundador de uma soft house. Já perdemos inúmeras vendas por não pensar como ele pensa. Acredito que no caso consiga estreitar laços e depois uma recusa pedir um feedback. Cara, eu não entendi isso. E acredito que caso... que eu tô... Na live é fogo ler assim, né? E acredito que caso consiga estreitar os laços e depois uma recusa pedir um feedback. Bom, Kaique, desculpa, não... pra mim é meio complicado ler assim na live, cara. Mas eu não entendi, tá? Depois, se você quiser comentar de novo, eu leio aqui. Então é isso, tá? Então você tem que ler como a pessoa pensa. E o tema da live era, ele achava difícil vender e hoje ele dá risada. Por quê? Porque depois que você... o Kaique botou, escrever aqui é difícil, kkk. Então, porque depois que você entende técnica de venda, olha como é que é fácil. Agora imagina que vocês aqui, aí eu vou chamar Kaique, vou chamar o Marcos, certo? Vou chamar o PH, tá? Então vocês que estão comentando aqui, estão escrevendo. Agora imagina que vocês já sabem quais são as perguntas de vocês, certo? Cada um vende a sua solução, certo? O Marcos vende infra, o PH vende segurança, você já sabe. Então, você vai sentar com o cliente e vai só fazer perguntas de situação que ele possa estar passando, certo? Com relação à sua solução. Então, quem trabalha com segurança vai perguntar sobre riscos. Você tem risco disso? Tem risco daquilo? Quem trabalha com infra, sabe, que é o caso do Marcos, ele vai falar sobre funcionalidades, recursos. Por exemplo, sua rede é lenta? E aí, né? Fica com a cara de paisagem ouvindo. Sua rede é lenta? Entendi. O Wi-Fi funciona bem? Servidores estão lentos? O hardware está na garantia? E aí você vai, cara, faz uma série de perguntas, tá bom? O Anderson falou, sou de infraestrutura. O Anderson, é possível montar um time de vendas de forma que não dependa de mim geograficamente ir ao cliente? Sim, com processos. Você vai dizer qual é o processo, o que o time de vendas tem que fazer, certo? Para quando estiver visitando ou quando estiver interagindo com o cliente. Lembrando que uma venda é uma sucessão de interações onde o cliente no final compra. Você tem que mostrar para o cliente que você tem a melhor opção para ele, criar desejo e fazer com que ele queira comprar. Sabe, o consultor de TI ele não vai se tornar aquele vendedor que vendia enciclopédia, né? A Barça, antigamente, batia de porta em porta. Cara, tinha vendedor que tocava em porta, ele meio que botava o pé assim, ó, na porta, pra pessoa não fechar e ser obrigado a falar com ele. Isso não existe, cara. Consultor de vendas é o seguinte, ele vai explicar o projeto, vai criar desejo e fazer com que o cliente ele perceba que aquilo é melhor para ele, ele goste tanto e acabe comprando, tá bom? Gente, está acabando a live, 30 segundos. Kaique, tentei dizer que perguntar a entender a mente do cliente é fundamental. Isso. Aqui perdemos muitas vendas por causa de não entender a cabeça do cliente. É isso. E, gente, só para finalizar o tema central da live ele achava difícil e hoje em dia ele dá risada. Assiste, logo no início da live eu botei o vídeo contando essa história e o que acontece? Você consegue ter bons resultados quando você sabe processos. Você tem técnica, você sabe o que você tem que fazer em cada etapa da venda. E é fácil, tá bom? Você só precisa pensar, eu estou interagindo com o cliente, qual o resultado eu tenho que tirar dessa interação? É assim. E fica, mole vender. Gente, grande abraço, bom domingo.